E eu percebo que no Brasil, dentro daquilo que é o orçamento público, né, existe uma fatia gigantesca do orçamento que serve unicamente para pagar os juros da dívida pública que a gente já tem. É. E aí vai embora aquele monte de dinheiro e a dívida continua lá porque só paga os juros, não paga a dívida, não amortiza nada. E aí o que sobra, que é uma pequena fatia daquele orçamento, ainda tem que ser dividido para os vários elementos da nossa estrutura social que são Ministérios, né? essenciais, né? Então você tem saúde, que é essencial, você tem infraestrutura, você tem educação. E aí eu fico pensando, nossa, como a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né? E olha só, uma pequena fatia desse orçamento. E essa relação entre as condições financeiras do Estado e da sociedade para poder bancar a educação, usemos esse termo, né? Bancar a educação, é algo que quando a gente vai para um país de primeiro mundo, é bem diferente. A educação é uma prioridade orçamentária, né? Uma das. Então existe um foco especial. E como é que o senhor vê essa forma como tem se lidado com a educação no Brasil nos últimos tempos, né? Ela tem sido melhorada, existe um foco melhor, as coisas deram uma rateada. Como é que tem sido? Pode falar a verdade, você tem de perder emprego. A gente vai falar da questão de orçamento para a educação. O orçamento brasileiro é um dos melhores, né? Em termos de orçamento legal pela Constituição destinado à educação. Deve chegar aí, eu não sei se não me engano, não é minha área muitas finanças não, tá? Mas deve chegar em torno de 5% até 6% do PIB, né? Destinada à educação. Né? Os estados e municípios têm a sua parcela, se não me engano, 18%, né? 25%. Se eu bem me lembro, que você me pegou aí as perguntas, os dados não estão bem frescos na cabeça. E o federal, acho que 18%, né? Acho que é o município, estado, 25% e federal destinado à educação, 18%. Então, se a gente for olhar no montante, né, esquecendo os números aí, posso estar me perdido na questão dos percentuais. Mas é uma fatia boa. Em termos de montante, é uma fatia significativa para a educação. Tanto que é muito dinheiro. Né? Um dos orçamentos mais significativos do governo é para a educação e também para a saúde. Então, é um orçamento robusto para a educação. Mas por que as coisas não funcionam? Né? Parece que não andam. Nos últimos anos, a gente tem sofrido muitos cortes, bloqueios de orçamento, né? No meu espaço lá mesmo, no IFBA, nós temos sofrido muitos cortes de orçamento. Então, imagine um gestor que operava, né, todos os processos esse ano com R$1 milhão e chega a notícia de que para o próximo ano ele só tem aí 60% desse valor. Quer dizer, você tem toda uma estrutura. Como é que você vai? No nosso caso, nós temos... o IFBA ele é a mesma coisa de uma universidade. Né? Nós temos ali o ensino, pesquisa e extensão. Nós temos faculdade, né? O curso superior de engenharia, bacharel em engenharia. Nós temos a licenciatura em matemática. E nós temos o curso tecnólogo em... ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E temos pós-graduação, estamos estudando projeto para o mestrado, porque na realidade em outros campi, nós chegamos até o doutorado, né? O IFBA. Então, o IFBA ele tem o mesmo status, que é o Instituto Federal de Ciência, de Educação, Ciência e Tecnologia, tem o mesmo status de uma universidade, com uma diferença que as outras universidades, não têm, que é a educação básica. Então, nós pegamos a educação desde o ensino médio até a pós-graduação, né? Não só o superior, a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, e para isso a gente precisa realmente de um orçamento significativo, porque fazemos pesquisa, tem laboratórios, visitas técnicas, viagens e tudo mais com estudantes. Então, quando você passa por cortes, então várias ações elas são anuladas, você não pode mais continuar. Então, isso compromete muito a nossa qualidade, também a nossa missão enquanto instituição. E nos últimos anos, a gente tem sofrido um corte após outro, né?
cortes após Muito outro. por conta da pandemia? Ou antes já da pandemia vinha sofrendo Eu cortes? diria que é a questão de prioridade, né? De prioridade de governo. Porque o dinheiro é destinado para outros setores também, né? Você vê um corte aqui, mas um aumento em outros setores, né? Abastece outros orçamentos. Então, é a questão de prioridade. O que é prioritário, né, no Estado? O que é prioritário? Então, você tem que pensar nisso, né? A educação é importante para o Estado? Eu acredito piamente que sim. Porque, como eu falei, a educação traz ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia traz desenvolvimento. Tira as pessoas da ignorância e traz progresso para o país. Né? Invenções, criações, industrialização. Né? O Brasil tem investido muito pouco na industrialização. E investir em industrialização é investir em ciência, tecnologia, investir em educação. E aí a gente tem nada contra o serviço, é muito importante o serviço, mas tem um crescimento enorme de serviços. E pouco crescimento na área industrial, que exige pesquisa, que exige investimento em ciência e tecnologia. Então, é a questão da prioridade, orçamento prioritário, certo? E ainda temos a questão dessa enorme multidão de jovens que estão fora da escola, e por conta dessas prioridades. E aí, voltando só para concluir esse raciocínio, porque a questão dos investimentos na educação não é só dinheiro, né? A gente tem um orçamento robusto previsto na lei, mas esse orçamento ele é manejado e remanejado de diversas maneiras e com muitos cortes e com muitos bloqueios. Então a questão não é só os recursos financeiros, mas é a questão de como manter esses alunos, principalmente os alunos de baixa renda, que precisam ter condições de permanência na escola, eles permanecendo na escola por mais tempo, né? Então, não é só vir para a escola de manhã e sair meio-dia. Às vezes é necessário que os alunos sejam mantidos na escola durante mais tempo do dia. A questão da formação docente também, da valorização dos professores. Então, você vê que é uma questão de estrutura, não é só uma coisa. Você tem que ter política para todas essas áreas para que funcione a contento, entendeu? Eu costumo dizer que o melhor da educação em nosso país é o quê? Não é o quê? É quem? Então, o melhor da educação do nosso país, que muita gente critica e muitas vezes nós somos vítimas, né, dessas críticas e sofremos com elas, é o professor. O melhor da educação do nosso país é o professor, porque com toda a falta de recurso, com todas as faltas de estrutura e com toda a onda muitas vezes contrária, às vezes ele tira do bolso. Tem escola que falta papel, né? Surreal, tem internet, e é o professor que providencia isso tudo. E às vezes ele tem para ele, porque os salários, apesar de já termos, né, a respeito de termos o piso do professor, que já foi um avanço, né, devido às lutas de classes aí dos professores, já foi um avanço, mas ainda é baixo. Um professor não deveria receber menos que em torno de R$10.000 para ele poder atender às necessidades básicas dele. Vou voltar a estudar então. Né? Deveria, né? Era o mínimo. Assim como o salário mínimo deveria estar beirando isso aí, né? Porque for atender realmente o que a lei diz sobre salário mínimo, né? Que deve atender nossas necessidades. Sim. Então, para o professor ele atender as necessidades dele, de sua família, muitas vezes tem que trabalhar em 2, 3, até mais escolas se é um professor aulista, entendeu? Então, isso compromete a qualidade do trabalho dele, compromete a qualidade de vida dele, e ele continua na luta. Então, o professor brasileiro é um verdadeiro herói. Você chega numa sala de aula de ensino médio e pergunta quem quer ser professor. Ainda tem aquelas mães que ficam contra em vez de ficar a favor do professor, fica contra o professor e a favor do filho, né? Na minha época, quando minha mãe chegava na escola, rapaz, eu tremi igual várias vezes, meu irmão. Né? Minha mãe chegava, tinha uma professora de história, Neuzona, ela só sabia falar dos meus podres. Quando minha mãe chegava na aula dela, eu já sabia... Cada um tomar assim, vai ter B.O. em casa. Hoje é o contrário. Hoje, quando a mãe chega ali, né, na escola, ou quando a professora vai falar algo para a mãe, né, a mãe bate muito de frente. Então, você vê que está se invertendo, né? Isso. Muito essa questão aí. Em vez dos pais ficar ao lado do professor, não.
Tá investido. Ele ainda tem que lidar com essas questões, né, das mudanças sociais, das questões das estruturas familiares, porque quase tudo que acontece na sociedade é refletido na escola, entendeu? Então a escola, principalmente a escola pública, a escola pública, ela é um retrato da realidade social. Então deságua tudo na escola. Tudo que acontece na sociedade, na realidade social, né? Ele vai para a escola, aí o professor tem que lidar com tudo isso. Né? Muita desestrutura familiar, separações, né? Às vezes novas configurações familiares, filhos que é criado por avós ou somente com um dos pais, e isso tudo, as questões emocionais, as questões financeiras, ela vai refletir na escola. Na escola. E reflete aonde? No processo de ensino e de aprendizagem. E o professor tem que lidar com tudo isso e ser o grande orar e ser o culpado que o menino não está estudando, que não está aprendendo, quando tudo mais tudo depende dessa estrutura que ele tem em volta, que às vezes não lhe dá suporte quase nenhum.